Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, por um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, tendo insights aí, conversando com grandes gestores, participantes do mercado, empreendedores, enfim, as pessoas que trazem e te ajudam com esses novos insights. E hoje nós vamos conversar com o Francis Augusto, CFO da MyCon. Vamos falar um pouco sobre o mercado de consórcio, sobre o que a gente tem ali de diferentes inovações trazidas para esse produto. Francis, muito obrigado por aceitar participar aqui conosco, com você, com o Dinheiro de hoje. E eu que agradeço, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Eu queria começar então, Francis, com um ponto que você que gosta de conta aí também, vamos fazer conta. Por que faz sentido ter um consórcio? Boa pergunta, já para aquecer os motores. Com certeza, excelente. A gente já começa com os dois pés. Bom, assim, consórcio, a gente precisa entender que existe uma tendência grande da gente querer comparar com financiamento, né? E precisamos entender que são produtos diferentes. Mas assim, eu costumo falar de uma forma bem simples que existem 3 formas de uma pessoa comprar e chegar a um objetivo de comprar algum bem. Precisa ter o dinheiro na mão, né? Então a pessoa precisa ter o dinheiro, disponibilizar esse dinheiro. Uma outra é o financiamento, que a pessoa ela vai ter um custo, né? Ela vai pagar os juros e vai comprar o seu bem. E a terceira forma é o consórcio, né? E aí, assim, o consórcio ele acaba funcionando como uma alternativa para a pessoa que tem tempo, né? É diferente da pessoa imediatista do financiamento que quer o bem na hora, mas está disposta a pagar um custo maior. No consórcio, a pessoa ela tem que entrar com a cabeça do planejamento e com o grande benefício de ser mais barato do que o financiamento. Perfeito. Mas, como você bem colocou, muitas vezes, quem busca o financiamento, ele precisa do bem naquele momento. Tá? E aí é um ponto que é o direito ao uso nesse processo. No consórcio, você tem uma expectativa do acúmulo ali, que seria... Você teria o bem antes do prazo que você precisaria esperar para juntar o dinheiro até adquiri-lo, mas que vem em algum momento do futuro, que já é depois do que se você comprasse financiado. Como é que você calibra digamos, essa expectativa, esse ponto de uso do consórcio? Como é que funciona a dinâmica de sorteios, etc., para garantir que quem está comprando possa se programar para o uso daquele bem em algum momento no futuro? Perfeito. Bom, assim, a gente falou muito aqui do comparativo com o financiamento, né? Mas o consórcio ele acaba sendo uma opção muito melhor do que a pessoa ter que juntar o dinheiro toda a vida, porque ela juntando o dinheiro toda a vida, ela vai comprar depois que ela juntou o dinheiro. E no consórcio tem as formas de contemplação, né? Que, em geral, se tem a contemplação por sorteio e a contemplação por lance fixo e lance livre. Então, essas mecânicas do lance, né, são formas de se acelerar a contemplação. Então, vamos de novo aqui falar do comparativo lá com o financiamento, né? Mesmo numa lógica assim, que a pessoa ela é imediatista e ela quer acelerar a sua contemplação, ela tem as informações ali de como o grupo se comporta, né? Quanto na média são os lances para que ela consiga ter um lance vencedor e ser contemplada. Então a pessoa com essas informações históricas é capaz dela se planejar e fazer uma programação para ela dar um lance e acelerar a contemplação dela. Como é que funciona a conta desse lance? Digamos, vou comprar um veículo. Então, me programo para fazer uma compra de um veículo ali de 100 mil reais. Eu vou dar um lance que vai cobrir parte daquela carta, ou esse lance que eu dou é complementar a carta. Ou seja, se eu tenho uma carta de 100 mil reais, aí aparece uma oportunidade, um veículo de 150. Eu vou lá, dou esse lance de 50 e mantenho uma carta de 100, ou eu dou esse lance de 50 e aí eu só recebo mais 50 de carta? Como é que é esse equilíbrio? Tá bom. A mecânica do lance, né, assim, cada grupo de consórcio, ela tem lá as suas regras, né? Então, assim, vou falar do caso do Maico aqui, de como que é a maioria dos grupos.
A gente libera uma opção assim que até 20% do valor daquela carta de crédito, a pessoa ela pode usar o próprio crédito como lance, que é o que a gente chama de lance embutido, né? Então, o que isso quer dizer? Se uma pessoa ela quer comprar um bem de 100 mil, com o valor, ela compra um crédito de 120, porque os 20 mil ela usa como parte do lance, é o tal do lance embutido, né? Então, na prática, a pessoa ela está abatendo esses 20 mil adicional como lance e ela vai receber o crédito de 100 mil. E a pessoa ainda pode complementar esse lance com recursos próprios, né? E aí, assim, a mecânica, quando a gente vai para a sistemática do lance livre, é quem deu o maior lance na combinação desses 20% do embutido mais o recurso livre que a pessoa deu, né? Então, todo mês se apura lá quem deu o maior lance e os maiores lances, eles são os vencedores e os contemplados, né? Essa é a mecânica do lance livre. E tem também uma mecânica que é chamada do lance fixo, que todo mês, né, a gente estabelece também um percentual, isso é característica de cada grupo, e no caso do Maico a maioria também é 20%, que a pessoa ela seleciona essa opção do lance fixo. E aí é como se fosse um segundo sorteio. Todo mundo que deu o lance fixo está concorrendo, né? E aí todo mundo, obviamente, está com lance igual, e aí é o número que se aproximou mais ali com o número da Loteria Federal, que é a mecânica que a gente usa, é a pessoa contemplada. Isso vai basicamente sorteando ao longo do tempo, e na média você fica metade do tempo que você teria até o fim do consórcio para ser contemplado. Com a opção, assim, a pessoa ela tem que saber que quando ela entra no grupo de consórcio, ela tem a chance de ser a azarada, né? Mas mesmo assim a azarada é a pessoa que juntou o dinheiro até o fim e ser a última contemplada. Obviamente as pessoas que estão dando o lance, né, elas têm uma chance de ser contemplada antes desse final do prazo, e na grande maioria, na metade do prazo, acaba acontecendo essa contemplação. As pessoas que se disponibilizaram a dar o lance, né, elas têm uma chance maior de ser contemplado do que aquele que simplesmente está concorrendo para o sorteio. Então, assim, só para casar lá com o exemplo que você deu, né, você quer comprar um carro de 100 mil, e você está analisando ali que o grupo, né, ele está com uma média de lance de 50% do valor, isso é 50 mil. Então, a pessoa que quer acelerar a sua contemplação, ela está olhando os dados históricos, vai falar, poxa, em 50 mil aqui eu consigo ser contemplado, o que eu faria? Eu compraria uma carta de 120 mil, né, porque os 120 eu posso usar os 20 como lance embutido, e os outros 30 com recurso próprio. Então, é como se fosse a minha entrada, né? E aí, com isso, eu dando um lance lá de 50 mil, tem uma grande chance de eu acelerar a minha contemplação e no final lá eu recebo essa carta de crédito e compro o carro de 100 mil. Nesse caso, então você tá usando aqueles 20 para dar o lance, 30 que seria a sua entrada, e você está ficando com 70 de crédito. Você acaba, como esses 30, né, você deu como lance para o grupo de consórcio, você vai receber um crédito de 100 mil. Obviamente, assim, você precisou desembolsar 30, né? Então é como se fosse um líquido de 70, mas a pessoa efetivamente ela está recebendo uma carta de crédito de 100 mil nesse exemplo que eu dei. Certo. O que eu estou pensando é o seguinte, como a gente pode usar essa estrutura para justamente se alavancar? Então vamos esticar o exemplo, né? Ao invés de comprar um carro de 100 mil, eu quero comprar, digamos, de 200. Digamos que eu tivesse essa liquidez. Então eu tenho ali os 200 mil, mas porventura eu não quero me indispor, né, comprometer toda a minha liquidez para fazer a aquisição. Eu poderia... o que seria a melhor estratégia? Então eu já pego uma carta de 100 mil e vou dar os lances para realizá-lo, né, para tentar dar 100 e tomar 100 de crédito, ou não, eu pego uma carta de 200 e aí eu vou usar aquele 100 para o crédito, para ficar o líquido de 100 de carta de crédito. Pegou a diferença? Peguei. Eu acho assim que nesse exemplo, né, dado assim que o custo do consórcio ele é um custo barato, né, e a pessoa ela tem essa liquidez para ela dar o lance,
eu iria assim de pegar o valor maior, né? E aí nesse caso, assim, se o carro é de 200, eu compraria uma carta de crédito de 240, porque eu sei que os 20% eu posso usar do próprio crédito para dar lance, né? Então, assim, eu pegaria 240, 20% ali, que é 40 mil, eu usei como lance embutido, e o restante para ser contemplado, né? Aí você vai precisar dar o maior lance, que é com seu recurso, você vai lá e dá aquele lance com o recurso. E aí no final você recebe a carta de 200 mil. E sem retirar todo o seu dinheiro. O único dinheiro que a pessoa sacou, né, foi o dinheiro que ela precisou para complementar o lance. O complemento do lance. Então você conseguiria, nessa estrutura, você teria grandes chances de ser contemplado. Tem um prazo mínimo que você precisa esperar para dar um lance desses? A qualquer momento. Tem pessoas que nunca vão dar lance, vão ficar sempre concorrendo para o sorteio, né? E quando a pessoa dá o lance, ela só desembolsa se for o lance vencedor. Acho que talvez é uma questão meio básica aqui, mas assim, eu converso com muita gente que acaba ficando com essa dúvida. Quando eu dou o lance, eu tenho que dar o dinheiro? Não, é só se for o lance vencedor. Inclusive, você vai esperar um pedaço, até os 20% lá, que podem vir da própria carta para cobrir parte do lance. Quando a gente vai calibrando essas pontas, né, você vai tendo ideias secundárias de negócio de justamente usar o consórcio como instrumento de alavancagem. Mas tem o contraponto aí, né? Digamos que eu entrei numa carta de consórcio, entrei lá com o consórcio para tomar uma carta de crédito, e no meio do caminho minha vida mudou, né? Eu tinha me programado lá um determinado fluxo mensal, e em algum momento, por qualquer ponto, por qualquer outra externalidade, eu não consigo mais bancar aquele fluxo de pagamento. O que eu posso fazer com esse tipo de carta de crédito? Eu consigo receber o dinheiro de volta, negocio direto com a Maicon? Como é que eu posso sair daquele pool do consórcio? Tá bom. Então, no caso, assim, a pessoa ainda não contemplada e mudou seus planos, né? E eu preciso sair de alguma forma. Perfeito. Bom, assim, as opções que a pessoa tem, né? Primeiro, assim, no consórcio, quando a pessoa ela entra num consórcio, ela está se comprometendo com o grupo todo, né? Então, todo aquele grupo espera que essa pessoa pague lá suas parcelas, porque todo mundo pagando suas parcelas vai maximizar as contemplações lá daquele grupo, né? Então, tem essa questão assim da pessoa estar se comprometendo com algo. Então, é importante as pessoas terem isso na cabeça. Porém, imprevistos acontecem, né? E aí pode mudar os planos, a pessoa não vai mais comprar casa, não vai mais comprar o carro, por N fatores, né? As opções que a pessoa tem nesse momento, assim, dentro do grupo, né, existe uma faixa de crédito, né? O maior crédito, ele tem que ser o dobro do mínimo. Então, assim, se abrir um grupo que é de 50 mil é o valor mínimo, o máximo é de 100 mil. A pessoa ela tem a opção de reduzir o crédito até esse mínimo. Uma pessoa que comprou um crédito de 100 mil, ela pode ir lá a qualquer momento, né, desde que não tenha sido contemplado, altera para 50 mil. Isso pode atender o objetivo da pessoa ou não, né? Se não atende, outras opções que ela tem. Ela pode vender essa carta não contemplada no mercado secundário, né? Existe ali um mercado secundário para isso. E aí tem a última opção, que é a pessoa que de fato não consegue para o secundário, a redução do crédito não atende a ela, essa pessoa ela cancela a cota de consórcio dela. Só que quando ela faz isso, como ela se comprometeu com o grupo, ela não retira o dinheiro imediatamente. Ela só vai retirar esse dinheiro mediante também uma assembleia de contemplação de clientes excluídos ou no final do grupo. Eu teria a opção de ela, para não prejudicar o grupo que ficou, aguardar até o final, todo mundo ser contemplado, e aí você sabe. E você comentou... Ou até mesmo um sorteio de excluído, que pode ser antes. Existe um processo de contemplação também desse cliente excluído para ele tirar o recurso. Você comentou que quando você faz o lance, né, para antecipar o crédito, esse dinheiro vai para o pool, né? Então, na prática, quando alguém está dando um lance
acima do esperado, você está acelerando o fluxo de todo mundo para receber aquela carta de crédito. É isso mesmo. Quando ela dá o lance, ela está botando mais dinheiro naquele grupo, né? Então sobra mais dinheiro ali para contemplar mais pessoas. Quanto em média, o custo da taxa administrativa de um consórcio? Tá. A taxa administrativa, assim, mercado, quando a gente pega imóvel, é em torno de 22%, automóvel é em torno de 16%. Durante todo o período? Durante todo o período, né? A conta, você pega o prazo, então os 22% dividido por 20 anos, divide isso, uma conta simples, né? Divide por 20, você vê quanto que é a taxa no ano. Né? Para saber quanto que é a taxa do mês, divide por 12 de novo. Né? Então juros, não é taxa, capitalização simples, né? Não tem juros, é uma taxa de administração. No caso do Maicon, como a gente não tem intermediários, e esse acaba sendo um grande custo desse mercado, né? O modelo do Maicon é um negócio de desintermediação, a gente consegue praticar uma taxa abaixo do mercado. Então a gente tem taxa que é entre R$ 9,99 até R$ 13,99 por todo o prazo. E geralmente, você comentou para imóvel, você monta grupos com quantos anos? A prática de mercado imóvel, no máximo 20 anos. E para carro? E para carro, tem grupos de 10 anos. 10 anos acaba sendo o máximo que é praticado. E geralmente são esses os produtos que mais circulam mesmo. Sim, né? Sim. O que mais circula é imóvel. As grandes representatividades, né, do mercado imóvel e automóvel em valor. Né? Quando você pega em quantidade, automóvel é muito maior. E aí, quando coloca moto junto, aí é um absurdo. Moto, assim, no mercado é o que mais vende, sem dúvida. Em quantidade, né? Obviamente não em valor. E é uma estratégia bacana para, por exemplo, você comenta de moto, né? Você eventualmente tem o recurso para uma moto mais simples. Ao invés de você dar aquele recurso de entrada e ficar com financiamento, compra uma moto mais simples, entra no consórcio. Depois, se você usa a sua moto mais simples como lance para a próxima, aí você vai rolando, vai melhorando. Ao invés de você se endividar, você vai ter o pênalti e ficar um período com a moto pior. Mas você não vai tomar aquele crédito caro para todo o período, né? É isso aí. A gente vê muito no Maicon isso. Assim, o Maicon, por ser digital, ele está criando um novo público, aquele público que não conhecia consórcio, né? E que está aprendendo sobre consórcio. Mas a gente vê muita gente assim que está comprando agora um imóvel, mas no passado já conhecia consórcio, já comprou moto, já comprou carro, então acaba sendo uma evolução mesmo, assim, a jornada da vida da pessoa, né? A necessidade dela em determinado momento de vida é ter uma moto ou um carro, e vai chegar a determinado momento que a necessidade de vida dela é ter a casa própria. Então tem muita gente que usa assim, sempre, né, o consórcio como uma forma de um instrumento para adquirir seus bens. E tem prazo mínimo para ser contemplado? Você poderia já entrar no grupo hoje, no mesmo exemplo, eu tenho alguma liquidez, eu já entro no grupo me preparando para dar, assim, aquele lance campeão em termos históricos para tentar já correr com o processo. Isso é possível ou tem combinados mínimos ali de prazo até a coisa amadurecer para aí você poder eventualmente ser contemplado? No consórcio não existe o prazo mínimo, uma garantia que a pessoa vai ser contemplada em determinado momento, né? O que existe assim é estatística. A pessoa ela conhece ali o histórico daquele grupo, ela tem as informações de como os participantes daquele grupo se comportam, quanto que dão de lance, quantos estão sendo contemplados por mês, e a pessoa que ela tem essas informações, ela pode ser mais assertiva nos seus lances e acelerar a sua contemplação. Né? Então essa é a lógica e acaba também sendo uma grande diferença nossa, né? Por ser digital, a gente dá o acesso ao cliente de mais informações, de forma mais ágil. A gestão da pessoa ela é feita pelo app, né? Então ela tem acesso a todas essas informações que ajuda ali a quem conhece do produto, quem estuda, né? Acaba sendo mais assertivo na hora da contemplação. E geralmente os sorteios são feitos
mensalmente? Mensalmente, assim, são realizadas as assembleias, né, e sempre tem uma lógica, pelo menos no caso do Maicon, né, mas cada grupo pode estabelecer a sua regra. A gente faz sempre o primeiro contemplado é por sorteio e depois vem os contemplados por lance. Aí, basicamente, todo mês é uma proporção. Por exemplo, se a gente tem um grupo de 20 anos, são 240 meses, então vai ser 240avos do total de pessoas ali Se todo mundo estivesse pagando suas parcelas e ninguém estivesse dando lance, seria isso. Mas como as pessoas dão lance, tem gente que opta por antecipar a parcela, isso acaba sendo acelerado, né? Então, acaba, ao invés de ter um a cada mês, acaba tendo mais contemplados a cada mês. E o que seria essa parte de antecipar a parcela? O que o cliente ganha antecipando aquele pagamento? Então, essa antecipação da parcela, assim, diferente de financiamento, onde a pessoa vai lá, antecipa, ela paga menos juros, no consórcio não existe isso porque ela paga uma taxa de administração que ela é fixa durante todo o prazo, né? Mas quem conhece do produto, né, tem umas jogadinhas assim, que a pessoa faz, que assim, o grupo de consórcio, para ele manter o poder de aquisição do último contemplado, ele tem a atualização da inflação por todo o período, né? Então, todo ano, no aniversário do grupo, existe uma atualização do crédito. Então, a pessoa que estuda e sabe do consórcio, existe muita gente que um mês antes dessa atualização do crédito, ela vai lá e antecipa o dinheiro, porque aquele dinheiro que ela antecipou um mês antes, ele é corrigido à inflação de um ano. Então, é como se em um mês a pessoa ela ganha atualização de um ano da inflação daquele dinheiro que ela antecipou. Entendeu? E aí essa questão da inflação ela é muito importante porque o primeiro contemplado, né, vou dar um exemplo prático, a pessoa que tem um objetivo de comprar um carro de 100 mil, daqui 10 anos ela precisa de mais recurso para comprar esse carro, então por isso existe uma atualização anual. Hoje a gente está em 2024, em 2014 um carro de 100 mil seria um Audi. Hoje em dia... É isso. É o carro básico, né? Isso. Faz muita diferença programar a inflação. Agora, o que acontece se o grupo do consórcio perder o poder de compra? Várias pessoas saíram, começaram a não pagar, etc. Como isso afeta o grupo que já foi contemplado e o grupo que eventualmente ainda não foi contemplado? É óbvio, quando a pessoa sai, né? Por isso que existe aquele pênalti da pessoa não poder retirar o dinheiro, porque impacta o grupo todo, né? Agora, assim, dificilmente para uma administradora séria e que é ativa no mercado, isso vai ser um problema, porque quando um cliente ele cancela, né? Ele desiste, aquela cota dele pode ser revendida. Então, se abre um espaço naquele grupo para uma nova venda. Então, uma pessoa que está começando agora, ela entra num grupo em andamento e é dada continuidade lá no fluxo financeiro daquele grupo de consórcio. Se a administradora, por exemplo, quebrou, veio a se dissolver de alguma forma, isso afeta as cartas de crédito daquele grupo de alguma maneira ou são... financeiros fiduciariamente segmentados. Então, se a administradora sumiu, aquele grupo continua rodando, eventualmente alguém pode comprar aquela administração daquele grupo e seguir adiante. Como é que funciona essa relação entre administradora e crédito? Ponto. Assim, esse é um ponto, assim, o Banco Central, né, ele é o agente que coordena esse mercado, né, o agente regulador desse mercado. Existe uma lei do consórcio, existe uma série de regulamentos, né? E o Banco Central ele acompanha mensalmente todas essas movimentações financeiras, né? A administradora ela tem obrigação a reportar isso, semestralmente seus balanços têm que ser auditados. E o dinheiro do grupo de consórcio ele não se confunde com o dinheiro da empresa. São recursos que eles ficam, inclusive, em contas separadas, não podem se misturar. Então, numa situação, né, que a empresa, a administradora, ela se torna insolvente,
né, o dinheiro do grupo de consórcio ele está apartado, né, ele tá, na contabilidade ele fica em contas específicas, então não se confunde as coisas, né? Aí numa situação dessa, o que acaba acontecendo é que uma outra administradora acaba assumindo esses grupos da empresa que não deu conta de seguir, né? Mas não existe um risco ali desde que seja, obviamente, uma empresa séria, né? Não existe um risco para esse consorciado. E aí a empresa, por exemplo, no próprio caso de a compra de um automóvel, a concessionária que vendeu via aquela carta de crédito recebe imediatamente. Isso. Aí o que acontece com o grupo depois é problema do grupo, mas a concessionária que vendeu recebeu o dinheiro no bolso dela como da mesma mecânica de um financiamento. Aquele grupo pagou no nome de um outro sujeito, mas na prática a liquidez está ali. É isso aí, né? O grupo ele paga direto o fornecedor. Então, no caso de um automóvel, a concessionária, a pessoa ela chega, né, para essa concessionária e fala: tem aqui um crédito, uma carta de crédito contemplada, é dinheiro à vista, né? Quero comprar esse carro, pode até negociar um desconto ali porque é dinheiro à vista. E aí existe lá um processo de avaliação. No caso, sendo um carro zero, é muito simples, né? Não tem nem avaliação. A administradora de consórcio vai e paga a concessionária e a pessoa sai com o carro. Em quanto tempo ela paga? Para carro zero, assim, coisas demoraria, assim, 3, 4 dias, né? O prazo total, na média, assim, acaba sendo 10 dias para quando tem carro usado, porque tem um processo de avaliação, né? E agora, sobre o mercado secundário. Eu tenho lá minha cota, estou ali pagando todo mês, etc e tal, vou sair, né? Você já comentado de vender essa carta no secundário. Como funciona essa transmissão? Vocês, como administradora, têm um registro, aí você vai mudar lá o nome da pessoa. Quem for vender tem que falar com a administradora antes. A própria administradora fomenta de alguma forma o secundário. Como é que é essa transmissão de títulos de mercado secundário de consórcios, dado que não fazendo um paralelo com o mercado de fundos de investimentos, tem fundos abertos e fechados. Os fundos abertos, você investe e desinveste criando e destruindo cotas. Então, a administradora cria cotas quando você investe. Quando você desinveste, ela vai te entregar esse dinheiro e destruir as cotas. Então, a vida do fundo segue a partir do desinvestimento em ativos. E os fundos fechados não. Você, de fato, uma vez lançadas as cotas, elas não são desfeitas, nem são criadas novas, a não ser por assembleia. Você vai lá na bolsa e negocia. Tem-se o registro de quem está com o ETF, mas você não cria e destrói cotas a cada nova aplicação. No caso do consórcio, é mais parecido com um fundo fechado, né? Negociação em mercado secundário do registro. Mas não tem bolsa, né? Eu não entro lá na B3 e vejo códigos de cartas de crédito de consórcio. Então, como esse secundário ocorre, o que passa pela administradora e como vocês fomentam esse mercado? Perfeito. Sim, o secundário, né, ele tem, acho que a gente precisa dividir aqui o capítulo de não contemplados e contemplados. Fechado. Né? Mas para os dois, assim, o que é comum dos dois é uma transferência de um título, de uma propriedade, né? E aí nessa transferência dessa propriedade, a administradora ela tem que sempre aprovar essa transferência. Então é importante quem está comprando uma cota no mercado secundário, né, só fazer o desembolso depois da aprovação da administradora, porque é ela que valida que aquela transação é válida. Então acho que esse é um cuidado que as pessoas têm que ter, as pessoas que estão negociando tanto a contemplada quanto a não contemplada no secundário precisam ter esse cuidado que a administradora precisa aprovar. E aí aprovando é uma transação entre partes, onde a pessoa paga um valor lá negociado e a outra recebe essa propriedade ali que é a cota de consórcio. Agora assim, dividindo lá a cota não contemplada da contemplada. Na não contemplada, né, o que acaba acontecendo, que a pessoa quando ela vai negociar isso no mercado, não é um negócio que tem muita liquidez. Então a pessoa ela vai vender em geral com deságio. Com deságio, né? Porque quem está comprando vai falar, poxa, qual que é a vantagem de eu comprar isso comparado a comprar uma cota nova?
né? É a conta que a pessoa vai fazer, né? E comprar conta nova, a princípio, você não tem nenhum desembolso de caixa em D0. Né? Exato, exatamente. Então, por isso que existe essa lógica, assim, em geral, né? É óbvio que pode ter exceções, mas o racional, assim, do mercado é ter uma negociação com deságio. Já na cota contemplada, e aí, assim, muita gente usa isso como forma de investimento, né? Se vende a cota com ágio, porque é um crédito que você está dando para uma outra pessoa, né? E é muito valorizado. Existe um desequilíbrio grande assim entre procura e oferta dessas cartas, né? E aí, para ajudar nisso, né, nós ali criamos um marketplace para os clientes que são do Maicon, né, a ofertarem essas cartas contempladas para quem quiser, né? A gente simplesmente, sem o marketplace, a gente não ganha nada com isso, foi apenas uma forma de dar liquidez, dar uma forma de mais segura para a pessoa, quem está comprando saber que é uma cota do Maicon e quem está vendendo tem ali um canal, né, um mercado seguro para oferecer isso. E o que acaba acontecendo assim é muito rápido, né? A pessoa quando coloca lá, em 2 dias, assim, em geral, a pessoa recebe já a oferta que ela queria, né? No máximo em 2 dias, é muito rápido, assim, para a pessoa vender, né? E muita gente acaba usando isso como um instrumento de investimento, porque acaba se tendo um lucro, assim, muito grande, né? Porque eu vou dar um exemplo, assim, em geral, o que o mercado faz? Uma cota de 100 mil, a pessoa que compra uma cota de 100 mil contemplada, ela está disposta a pagar em torno de 30% dela, ou seja, 30 mil. Se a pessoa ela pagou 2 parcelas, 3 parcelas, ela vai ter pago, sei lá, coisa de R$2.000, né? Então ela investiu 2 mil naquela cota e está vendendo por 30 mil, né? É um baita lucro. Obviamente, as pessoas que têm essa cabeça, né, elas compram várias cotas em valores menores, acho que essa é uma lógica interessante de quem usa esse mercado, né, para aumentar suas chances de contemplação. Em parte, ela vai ter um lucro grande, porque ela vai vender, e outra parte, ela não, quando passa do valor de que ela já investiu mais de 30 mil, ela não vai ter lucro. Aí ela usa essa cota para um outro objetivo dela. E quando eu tenho a carta contemplada, eu tenho prazo para usar esse crédito ou eu poderia carregar e usar aquele dinheiro está disponível, assim que eu achar o bem eu vou lá e uso a carta? É isso, assim que o crédito está disponível, a pessoa pode utilizar a qualquer momento até o encerramento do grupo, né? E aí, a partir do momento que ela foi contemplada, aquele crédito ele passa a ser atualizado pelo rendimento da aplicação que o grupo está fazendo. Então, não é dinheiro parado, não é dinheiro no tempo que a pessoa vai perder, né? O crédito ele fica atualizado até a pessoa dar destino para aquele uso daquele crédito. O dinheiro que vai sendo depositado no grupo, claro, o montante de liquidez ali tende a não ser exorbitante, porque você tende a receber, sortear e liberar esse crédito. Mas tem um financeiro ali expressivo. Esse dinheiro geralmente ele fica alocado, fica investido em alguma conta de investimento? Ele fica investido, né? E todo esse rendimento ele é do grupo. No caso do cliente já contemplado, é dele. Né? Geralmente em CDB de liquidez. É isso aí. Assim, o banco. É você que faz isso, né? O Banco Central ele estabelece assim, algumas características, né? Tem que ser liquidez imediata, não pode ser título privado, né? Então, em CDB não pode. Ah, né? Não pode? Não pode. Então, basicamente, você tem que deixar LFT. Isso, é isso aí. Tem que ser em título atrelado a títulos do Tesouro, a títulos do governo, né? Ou em fundo que também tem essa característica. Mas você poderia, por exemplo, título do governo, você geralmente deixa só LFT mesmo ou você coloca um pouquinho LTN e vai administrar? A gente tem um instrumento, assim, um produto que a gente construiu com o próprio banco, né? Que a gente aplica em títulos indexados, né? O banco ele pode usar vários instrumentos, mas ele me garante uma rentabilidade lá determinada que é próximo ao CDI. Né? Então, a gente garante ali aquele consorciado que o dinheiro dele está seguro, seguindo as regras do Banco Central e com uma rentabilidade muito próxima ao CDI. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Francis Augusto, aqui CFO da Maicon, sobre o mercado de consórcios, sobre as dinâmicas, as mecânicas que compõem esse mercado, naturalmente,
sobre as oportunidades de uso desse instrumento para alavancagem, para investimento. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Francis Augusto, CFO da Maicon, falando um pouco sobre o mercado de consórcios, as oportunidades desse segmento e naturalmente sobre a própria companhia. Queria então voltar para esse bloco perguntando um pouco sobre a história, né? De onde veio a Maicon, de onde veio essa ideia, o que o modelo de vocês se diferencia em relação a outras administradoras de consórcio? Bom, vou misturar um pouco a história passada com a presente, né? O Maicon hoje ela está posicionada assim como uma fintech de consórcio, né? E esse posicionamento ele se deu assim, a um processo de digitalização no processo de venda, né? E quando a gente fez isso, a gente mudou a característica do mercado, que é um mercado em que geralmente se tem ali um vendedor, que seja pessoa CLT ou um profissional PJ, né, um representante comercial. A gente fez um modelo sem intermediários, né? A grande sacada assim, de construir esse modelo é fazer ele de forma simples, ágil, transparente para o cliente. Então a gente criou esse modelo, né, muito suportado por educação financeira, porque como não tem ali a pessoa, o vendedor, né, a gente tem que ter um pilar muito grande de educação financeira para ensinar para as pessoas o que é o consórcio. Bom, então esse é o posicionamento hoje do Maicon, é o que a gente faz de diferente do mercado, né? Só que essa empresa ela nasceu numa companhia, numa administradora de consórcio que ela já tem quase 50 anos. Então, já temos 50 anos de história, porém hoje com um posicionamento diferente, né? Então, juntou ali uma competência de como fazer a administração de consórcio, uma empresa já com uma governança muito evoluída, para uma empresa que hoje ela tem uma pegada digital, uma pegada de fintech, uma empresa dinâmica, né? Isso é o Maicon hoje em dia, né? E aí, assim, obviamente, essa questão de tirar o intermediário, ela elimina um custo muito grande desse mercado, que é esse custo da intermediação, e com isso a gente consegue possibilitar um custo menor para o nosso cliente final. E como na prática vocês fazem essa distribuição dada a ausência desse intermediário? Incentivar o pessoal a baixar o aplicativo? É você ir trabalhando marketing direto? Como é que você cria esse pool de clientes? Tinha muito, tanto no consórcio quanto em crédito direto, você tinha aquela figura do... o pessoal chamava carinhosamente pastinha, né? Pastinha, é verdade. E você tem o conhecimento daquele mercado local e vai distribuindo aqueles produtos. Sem essa figura, como vocês conhecem, identificam e trazem o cliente até vocês? Tá. Bom, primeiro assim, você precisa ter uma jornada de compra muito simples para o cliente, né, que ele possa fazer a escolha do seu plano de consórcio com todas as informações necessárias muito rápido. Então, essa é a condição fundamental. Agora, para atrair esse cliente, né, é uma estratégia de marketing, que aí é tanto um marketing focado ali no brand, no fortalecimento da marca, como também um marketing usando os canais que a gente tem hoje, Google, né, todas as ferramentas do Meta, de trazer esse cliente e que ele conheça ali o que é o Maicon, quais são os seus benefícios. Uma outra estratégia que a gente usa muito é a estratégia que eu falei aqui da educação financeira, né? Como não tem o vendedor ali, então a gente cria assim, jornadas de educação financeira mensalmente. A gente tem algumas lives, né? A gente tem um estúdio lá no Maicon onde a gente grava essas lives, e ali tem temas variados, tem lives que é só para tirar dúvida de cliente, né? Então são formas ali da gente educar e trazer o cliente para conhecer o Maicon, as vantagens do consórcio, e aí depois que ele conhece tudo, ele faz uma compra ali de forma bem simples. Você comentou também sobre a possibilidade de colocar sua carta à disposição para quem queira comprar aquela carta ali no secundário. Como é que vocês têm esse pedaço da tecnologia de amparo ali para quem quiser fazer essa colocação? Como é que
você tem um ponto que você cadastra seu título, é um marketplace. Quem vai procurar esses títulos ali? Como é que vocês desenharam esse processo? Ah, legal. Eu falei muito sim da jornada de vendas simples, né? Que a pessoa possa comprar de forma bem simples. Mas assim, tem um investimento em tecnologia muito grande também no aplicativo do Michael para que a pessoa possa fazer sua gestão de consórcio com todas as informações e todas as ferramentas que ele precisa, né? Então, pelo aplicativo, a pessoa consegue comprar uma cota nova de forma bem simples, sem precisar fazer um cadastro de novo. A pessoa consegue renegociar. Estou com um problema não vou conseguir pagar esse mês. O aplicativo te dá algumas ferramentas de renegociar essa cota não contemplada ali de forma bem ágil, né? E também dá as ferramentas, assim, tanto da venda da cota contemplada, que foi sua pergunta. Então, a pessoa simplesmente ela tem lá a cota que está com o status contemplado dela, ela fala, quero anunciar no MyCotas, que é o nosso marketplace. Clica lá no botão e fica disponível lá para quem quiser, né? Aí fica numa plataforma aberta para todos. A pessoa que tem interesse, ela vai e faz uma interação via também, a pessoa recebe no app essa mensagem, né? E faz a negociação de compra e venda. Tem outras, a gente tem um programa de indicação também que a pessoa ela consegue fazer isso pelo app. Então, assim, quem já é cliente do Maicon consegue indicar para um amigo, para um familiar, e a pessoa que compra com desconto e ele ganha também benefícios. Então a gente criou uma série assim, de funcionalidades, ferramentas para autosserviço dentro do aplicativo. Isso é muito bacana, porque justamente uma dor que eu via nesse mercado é essa dificuldade de liquidez, né? E aí você acaba, ainda mais com o mundo como ele é hoje, fazer uma programação para 10 ou 20 anos não é brincadeira não, muita coisa acontece em 20 anos. Então, ter essas alternativas de saída vira algo fundamental para você, para ter capilaridade nesse produto. E quanto às taxas, você tinha comentado de um range de taxas que é praticado no mercado, mas tem um ponto aí dessa desintermediação, você tem que dividir um pouco desse ganho. Como é que ficam as taxas aí dentro da plataforma de vocês sobre justamente esse custo de administração? Tá. Eu vou falar das taxas, só deixa eu voltar num ponto aqui que eu esqueci de falar. Eu falei assim muito da forma de venda simples, né? Mas um pilar que é muito importante também ter é um atendimento humano de excelência, um atendimento de especialistas em consórcio, porque é natural, a gente criou uma empresa que não é para todo mundo ir lá e comprar online. Tem gente que tem dúvidas, né? Quer conhecer as melhores opções, e aí a gente tem um time lá de especialistas para atender e sanar qualquer dúvida. Então, hoje, assim, 80% compram direto, sem falar com o humano, em torno de 20% acessam lá o nosso time de especialistas. Então, é uma característica importante. Até, às vezes, você compra o primeiro, você precisa de especialista, você vai aprendendo, aí você vai ficando mais autônomo, né? Exatamente. Quem já conhece do consórcio fala... sabe as diferenças do grupo em andamento para o grupo novo, né? A pessoa ela pode, com a ajuda de um especialista, pegar esse suporte. Agora, falando das taxas, né? Como a gente criou esse modelo sem um intermediário, né? Você tira ali a comissão do vendedor da jogada, né? Só isso daí, em torno de 5% a 7% do mercado é de comissão. Então já consegue ali um ganho brutal, né? E aí por isso que a gente consegue praticar uma taxa menor. A taxa média do imóvel é em torno de 22%, a gente tem taxa de 13,99%, e quando é abaixo de 180 meses é 9,99% no caso do imóvel. Então a gente consegue praticar uma taxa melhor para o cliente, né? Tirando esse custo, e com nossa eficiência operacional. Olá pessoal, estamos de volta também, aqui para o segundo bloco do digital. Então, quando você monta essa dinâmica dentro da plataforma digital, além naturalmente do ganho de custo, você tem uma agilidade, ali você acaba trazendo outros players, como você comentou, para dentro desse ecossistema, né? Pessoas que não conheciam, não trabalhavam com consórcio.
Vocês têm uma persona que geralmente é o consumidor desse consórcio? Como é que isso se segmenta hoje no mercado em termos de extrato, público-alvo, de renda? Como é que isso se divide? E se vocês veem mudanças nesse perfil ao longo do tempo? Bom, assim, existem várias personas. O que eu acho que assim, é predominante, né? E até um pouco do público que a gente busca, tenta buscar, é o público que está comprando imóvel, né? A gente acredita mais no produto imóvel, olhando assim o lado da administradora, ele é um ticket médio maior, é um produto que tem uma garantia melhor, né? Então tem um pouco dessa característica. Agora, assim, tem de tudo, né? Mas assim, a maioria do perfil é a pessoa de fato que quer comprar um bem. Tem também o perfil do investidor, a pessoa que acaba usando o consórcio um pouco com essa cabeça do investimento, vendendo a cota no mercado secundário, ou se alavancando para comprar um imóvel, alugar esse imóvel, mas a predominância é do perfil sonhador, aquele que tem um objetivo, né? Seja comprar uma moto, um carro, um imóvel ou até mesmo um serviço. Isso é o que a gente acaba vendo mais. Então, você tem geralmente esse objetivo final. Então, você vai com essa substituição você acaba concorrendo muito com o financiamento mesmo, né? Que é o sujeito que tem o alvo no bem e eventualmente não tem o recurso integralmente para adquiri-lo, né? Exatamente, e que obviamente também é aquele perfil que faz a conta, né? A pessoa que sabe ali que o consórcio é uma opção, não é imediatista, não dá para ser o imediatista nesse caso, e a pessoa que sabe ali que, que o custo do consórcio ele é menor. Isso, o ticket evolui ao longo do tempo. Então, você tinha comentado sobre essas pessoas. É comum que a mesma pessoa faça mais de um consórcio ao longo da vida? É comum assim, né? A gente acaba observando, né, pessoas que, principalmente o público hoje que está comprando imóvel, né, que é um público ali entre 35 e 45 anos, isso acaba sendo a maioria, é um público que já conhecia o consórcio e que já comprou moto, carro, então a gente observa assim, essa tendência da pessoa ir evoluindo, a pessoa que gosta do consórcio, e acaba usando isso ali como um instrumento nas várias fases da vida. Esse amadurecimento do cliente vai amadurecendo junto com o produto, né? Isso mesmo. E você comentou sobre o ticket de imóveis. Qual segmento, geralmente, você tinha comentado justamente que existe um piso e um teto, né? A maior cota não pode ser mais que o dobro da menor, não é isso? Isso. E geralmente, quais são as faixas desses grupos? O que para imóvel é um ticket médio comum? O que para, digamos, automóvel é um ticket médio comum? Que as pessoas buscam nesses consórcios? De imóvel, né? Assim, a gente tem créditos lá que eles começam com 60 mil e tem até 700 mil. Né? Na média, fica 250 mil. Essa é a média de cada cota de imóvel que as pessoas compram, né? No caso de automóvel, que engloba, quando a pessoa compra uma cota de automóvel, engloba também a moto. Ela pode comprar, com aquela cota, ela mudou, pode comprar, começou com uma moto, pode comprar uma... do jeito que vai a inflação para alguns bens, né? Você mirou num Havan e terminou num patinete, né? Exatamente, tem esse risco, né, por conta da inflação. Mas no consórcio não, porque consórcio protege a inflação, ele é corrigido pela inflação. Mas e aí assim, a gente tem crédito que é de 8 mil, né? Tem as motos ali de menor valor, ali, de baixa cilindrada, e tem automóvel que pode chegar a cota até 400 mil. Então a gente tem todo esse intervalo de crédito. Você consegue cobrir todo esse crédito. É isso aí. O imóvel tem um problema de a elasticidade. O imóvel normal no Brasil é uma coisa, o imóvel aqui em São Paulo é outra realidade. Dentro do plano de ranges, né? Exatamente. O carro tem a vantagem de que é mais ou menos o mesmo preço no Brasil Exatamente. inteiro. Né? Você comprar no interior ou aqui vai ser o mesmo preço, mas o imóvel tem essa diferença mesmo. O público da cidade de São Paulo tem um ticket médio maior. E como é que, se você, por exemplo, quer
começar a ser cliente da Maicon, né? Você tem um processo, tem uma jornada, você primeiro precisa ser cotista para olhar as opções de secundário. Como é que é essa jornada e o próprio perfil do cliente? Quem quer entrar na plataforma, como pode começar? Tá. A pessoa ela pode comprar, ser cliente do Maicon, né, acessando o nosso site ou pelo app. E lá, sim, tem uma jornada de compra, onde a pessoa, primeiro, ela precisa se identificar, informações básicas ali para instituições financeiras. Depois ela fala qual que é o objetivo dela, né? Comprar um imóvel, um carro, qual que é o valor que ela quer, né, desse objetivo. E aí o Maicon libera lá um leque de opções com aqueles objetivos. A pessoa escolhe, depois que ela escolhe, ela informa também a renda dela. Esse é um viés assim, de educação financeira importante, né? Se a pessoa, inclusive, falar que não tem renda compatível, a gente fala, ó, não recomendo, compra essa outra opção, ou fala com o nosso time de especialistas. Feito isso, escolheu, passou ali pelo crivo da renda compatível, ela comprou o consórcio. Depois disso, ela tem acesso ao app, ali no app ela preenche um cadastro complementar, e aí ela já está com a gestão do seu consórcio, onde ela pode dar lance, pode gerar o boleto, aí a pessoa tem todas as funcionalidades disponíveis. Qual que é o teto que vocês geralmente olham para compatibilidade de renda? Porque financiamento tem aquela máxima, né, de não comprometer mais de 30% de sua renda com financiamento. Consórcio é mais ou menos esse alvo? É a mesma coisa. A gente olha também essa capacidade de 30%, né, não comprometer mais de 30% da renda. Diferente do financiamento, a pessoa não pode ter nenhuma restrição no início. No consórcio, a gente fala que ela não pode ter na contemplação, na hora de entregar o crédito, mas enquanto ela compra, ela pode resolver o seu problema até ser contemplado, né? E outra vantagem é que no consórcio a gente conhece a vida daquele cliente, né? A gente sabe se é um cliente adimplente, quanto que ele paga em dia, então no momento da contemplação fica uma aprovação também mais rápida. Vocês acabam tendo um relacionamento muito longo da vida desse cliente, né? E acabam conhecendo bem o perfil de pagador ou não ali, né? Daqui a pouco a gente vai ver o banco Maicon aí, você volta aí para contar as novidades. Espero voltar em breve, então. Maravilha, Francis. A gente está caminhando aqui para o final. Queria agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigado por dividir, tirar um pouco dessas dúvidas, até provocar. A gente tem um público, um espectador muito voltado a mercado financeiro, e aí conhecer essas operações aí para esse público, especialmente a estrutura de alavancagem, fica super interessante. Então acho que é bacana dividir isso com o público. Obrigado mais uma vez, e fica à vontade de deixar os contatos, site, redes sociais aí da Maicon, os seus. O espaço está aberto, o espaço é de vocês. Tá ok, obrigado, Felipe. Acho que é um prazer estar aqui com vocês, né? Acho que foi um papo bem interessante, assim, um conteúdo que a gente não observa muito falando de consórcio, e a gente vê que cada vez tem um público novo, né, conhecendo mais sobre o consórcio, interessado, então é muito bom ter essa oportunidade. E para conhecer mais sobre o Maicon, né, a gente tem o nosso site que é maicon.com.br, também pode acessar as lojas de aplicativos e buscar o nosso site, o nosso aplicativo, né, é Maicon, MYCON, né, é bem fácil, a gente tem bastante conteúdo, como eu falei, educação financeira é um pilar importante, então tem um blog com conteúdo, tem uma série de vídeos, e também nas redes sociais, né, YouTube, a gente é bem ativo no Instagram, e pode acompanhar também as nossas lives, que as lives não são só para clientes, né, para qualquer um que nos acompanha e tem interesse em conhecer mais sobre consórcio. Maravilha, foi um prazer bater esse papo com você. Muito obrigado pela participação, muito obrigado à própria Maicon por ceder aqui a participação do Francis, e a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês os principais nomes do mercado, essas mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro, para ajudar você, investidor, a se tornar um investidor melhor a cada dia, seja com a conversa com grandes gestores, com empreendedores, executivos das empresas listadas, enfim, essas pessoas podem trazer insights
para sua carteira e decisão de investimento. Se você quiser saber um pouco mais sobre a ComDinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e, sobretudo, mande para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br para bater um papo com um dos nossos especialistas, recomendar quem você gostaria de ver aqui no programa conosco, ou mesmo mandar ali sua dúvida, sugestão, feedback sobre o programa. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.